nobre amigo Kandec. Se eu chamo de meu vô, todo mundo fica, oh, né? Mas o senhor é especial na nossa vida. Muito bom a gente estar juntinho aqui de novo, né? Tava com saudade de muita gente. Por mais que a gente ficou por aqui nas férias pertinho, conseguimos visitar quase todo mundo, passar um tempo bom junto. Mas não é a mesma coisa, né? De se encontrar no tatame, de dar risada junto, de compartilhar as batalhas, de chorar junto, de celebrar junto. É muito diferente. E queria agradecer muito você que está aqui hoje, que saiu da sua casa, veio prestigiar esse nosso primeiro culto do ano. Com certeza, várias sextas estaremos juntos aqui. E sabe o que eu achei legal? É que normalmente a gente tem um costume, eu tinha isso. Eu sempre sentava no mesmo lugar quando eu vinha no culto. E eu sempre estou pregando aqui, tem as pessoas que eu já olho assim de canto, eu sei, tá ali, né? E hoje vocês trocaram de lugar, me pegaram, né? Eu estou mal perdido aqui. Eu bati o olho e falei, cadê a Jéssica e o Marcão? Nossa, eu vi eles ali, estão aqui, né? E dá aquela desencontrada na vista da gente aqui. Mas é bom demais. Esse é um ano, todo ano a gente tem que buscar mudança, não é verdade? Tem que buscar fazer coisas diferentes, mas coisas na presença do Senhor. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Você está numa casa que não é nossa, ela pertence a Deus. E foi Ele que te convidou e foi Ele quem te trouxe até aqui. Então que nessa noite possa ser um tempo especial para a tua vida. E eu começo dizendo que essa palavra que nós vamos meditar juntos aqui, ela possa trazer paz ao teu coração. Possa ter uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. E de alguma forma, sempre como eu falo para vocês, as palavras que eu ministro aqui são coisas entre eu e Deus. São coisas que Deus me pegou pela orelha, são coisas que Deus me deu um abraço, são coisas que Deus falou comigo, são coisas que Deus usou pessoas para falar comigo. E sempre que essas coisas acontecem, eu vou lá e escrevo, e coloco, e anoto, e copio as coisas que estão ali. E eu gosto de compartilhar essas coisas. Eu acho que a gente não tem como querer compartilhar algo que a gente não possa ter vivido, não é verdade? A experiência, o sentimento do que aquilo gera na gente. Então, se você está aqui juntinho comigo, pega a sua Bíblia, abre lá comigo no teu celular, ou você pode acompanhar com quem você está do lado, ou você pode escutar a palavra que a gente vai compartilhar juntinho aqui também. E lembra que a versão que eu vou ler aqui, ela pode ser um pouquinho diferente da versão que você tem aí, mas conta exatamente a mesma história, tá? Pode ter certeza disso. Deixa eu só arrumar aqui essa minha baguncinha que eu fiz aqui para me organizar. Prontinho. Abre sua Bíblia lá em João, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos nos evangelhos aqui. Tenho certeza que essa palavra de alguma forma vai te fazer bem, como fez para mim, quando eu tive o privilégio de estudá-la e ouvi-la. João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. É um texto um pouquinho longo, eu vou ler com vocês, mas é uma história que vocês já conhecem e é uma história fascinante. Aqui diz assim no versículo 1: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitasse as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E olha que interessante, era curado de qualquer doença que ele tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico. Fazia 38 anos que ele estava ali. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou para ele: Você quer ser curado? E o paralítico disse a ele: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então o Senhor Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar.
Isso aconteceu num dia de sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que carregue a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo ainda pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. A gente vai parar por aqui, a história continua muito bonita, mas eu queria orar por esse tempo que a gente vai ter juntinho. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estar de volta aqui nesse lugar. Assim o Senhor permitiu, Pai, no final do ano passado, quando oramos aqui no último culto, Pai, eu disse ao Senhor no meu coração que se cumpra a sua vontade. Se o Senhor permitiu que mais esse culto estivéssemos aqui, Senhor, então que seja para a honra e glória do teu nome. Pai, obrigado por essa palavra, pois esse texto que fala de cura, Pai, é algo tremendo ao nosso coração, pois todos nós precisamos de alguma coisa para curar em nós, Senhor. O Senhor sempre, Pai, estende a tua mão e as tuas palavras, nos tratando e nos transformando. Então eu te peço nessa noite, que a presença do teu Espírito fale aos nossos corações a tua vontade. Que ninguém que tenha entrado nesse lugar, ou esteja ouvindo a gente pela internet aqui, que esteja com o coração apertado, ó Pai, possa continuar com o coração aflito. Mas se alguém está com o coração feliz, ó Pai, esperando essa palavra para se alimentar e se fortalecer, que assim também seja, ó Pai, que essa pessoa se fortaleça e seja usada ainda mais na vida de outras pessoas. Essa é a nossa oração. Pedimos aqui a tua presença e a tua paz que excede todo entendimento, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Quem conhecia esse texto? Quem já tinha lido esse texto aqui? Quero fazer um desafio para vocês esse ano. Vamos ler bastante a Bíblia, tá? Quem tiver sem Bíblia, lembra de procurar a gente depois do culto. Eu vou conseguir uma Bíblia para você. Pode ter certeza. Eu ganhei uma Bíblia de presente no começo do ano. Eu vou trazer ela no próximo culto para vocês verem. Desse tamanho assim, está em cima da minha mesa lá. É gigantesca, pesadona, bem grandona. Ela tem várias versões da Bíblia na mesma Bíblia. É muito legal poder ler. É grandona, é ruim de carregar, mas é divertidíssimo de poder transitar entre as versões ali. Se você quer ler mais da palavra, né, Fabião? Pastor Cantec ali, né? Jonas está ali do ladinho. Vamos trazer Bíblia a esse povo aí para poder ler, se alimentar e fortalecer o espírito. Não é verdade? E olha só, aqui nesse texto tão precioso que a gente vê de João, aqui fala que Jesus estava ali numa região, Betesda é um tanque, fica bem do ladinho assim, sentido sul. Ali, se você seguir a muralha de Jerusalém, vocês já viram quando passa as imagens de Jerusalém, passa o Domo da Rocha, é aquela cúpula dourada, bem bonita. Ali hoje é uma mesquita, é um templo muçulmano ali. Mas se você sair pelo portão que está do lado, você cai certinho no tanque de Betesda. E é um lugar ali que a gente teve o privilégio de passar e ver. E quando eu sentei, eu fiquei imaginando. E falando, imagina, muita gente que vem aqui estava muito doente. Muitas pessoas que vinham aqui estavam vindo buscar cura. E ali não fala que tipo de cura. A gente imagina as doenças da época, tinha a lepra, que a pessoa era excluída da sociedade para fora dos muros. Então, provavelmente, o tanque ficava um pouco para fora do muro. Provavelmente, eles poderiam ali buscar por cura. Mas, a princípio, ele fala desse homem paralítico, que estava com a sua maca. E contava essa história, que um anjo do Senhor descia e agitava aquela água. Cada vez que a água se agitava, o que acontecia? A galera pulava todo mundo para dentro, porque o primeiro que pulasse, diz que era curado. Aquele homem estava ali 38 anos. É muito tempo, não é? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem 38 anos? Cantec não, pode baixar a mão, já está tranquilo. Já sabemos que o senhor tem 35, fica tranquilo. Alguém aqui beirando, olha lá, 38, filho? Sério mesmo? Olha só. Imagina, 38 também? Ah, tá com vergonha de levantar a mão, né? Ó, não brinca, eu te chamo aqui em cima aqui comigo, meu amigo, é? Mas olha só, 38 anos é bastante tempo, se a gente imaginar numa conta para a gente pagar num boleto, não é verdade?
Mas quando a gente olha para a nossa vida, parece até que passa rápido, não é verdade? Mas imagina aquele homem paralítico, 38 anos, esperando a água se mover, e a única coisa que ele tinha que fazer era o quê? Chegar até o tanque. Qual era a dificuldade dele? Paralítico, não se movia. Sabe, a gente tem uma tendência de julgar só as nossas dores e esquecer as dores dos outros, né? Às vezes no dia a dia, na passagem que a gente faz, a gente acaba não observando o quanto é dificultoso para alguém alguma coisa. Que nem hoje eu estou sentindo falta do Gabriel aqui do meu lado. O Gabriel me ajuda com as libras aqui, né? De alguma forma, os próximos cultos ele vai estar. Porque eu fico imaginando o que é você estar sentado num lugar e não poder escutar o que as pessoas estão falando. Deve dar uma angústia, não deve? Você não sabe se está falando de você, se alguém olha, se alguém sorri, o que acontece em volta. Então, de uma forma de uma inclusão, a gente entende que o trabalho de Libras é muito importante. Mas olha só, antigamente, se você olhar igrejas antigas, não se tinha rampa. Era quase sempre escadas. Eu lembro dessa igreja aqui, eu estou aqui há muito tempo, praticamente quase 20 anos. Eu lembro que aqui tinha uma escada muito grande, não tinha acesso. O tempo faz a gente observar e começar a olhar as necessidades. E eu falo para você, na sua vida a gente precisa fazer isso também. A gente precisa olhar o que precisa mudar, o que precisa ser adaptado, o que precisa ser melhorado. Para quê? Para que as coisas possam fluir melhor. Se a gente só brigar, só se desentender, adianta alguma coisa? Não vai adiantar, de forma alguma. E olha só que interessante, nessas férias, meu amigo Bob está aí hoje? Hoje meu amigo Bob não está aí. Bob me convidou para pescar. E eu fui pescar com o Bob. Ah, que divertido que foi. Eu tinha um tempinho livre, né? E foi eu e a Célia com ele. Ah, mas foi muito legal, porque a gente chegou lá, era um lago bem bonitinho, cheio de lambarizinho, assim, os peixinhos. E eu comecei a olhar, e quem disse que a gente pegava os lambaris? E a gente precisava deles para a isca. Aí eu assisto bastante esses programas de sobrevivência. E eu vi que se você pegar uma garrafa PET, cortá-la invertida, virar a boca dela ao contrário, travar na ponta e colocar uma isca dentro, o lambari vai entrar ali e ficar preso dentro da garrafa. É interessante isso. Ah, eu arrumei uma garrafa e fiz. Amarrei uma cordinha e soltei na beiradinha do lago. Amarrei uma madeirinha e deixei preso na lateral. Estava tudo legal, os peixinhos estavam entrando, estava bonito. Alguém passou, chutou a cordinha e estourou a cordinha. E eu falei, poxa vida, não vamos pegar mais os lambari que estão ali. E fiquei sentado, olhando para o laguinho. Me deu uma dor no coração saber que os lambari que iam entrar na garrafa iam ficar presos ali dentro. Para quê? Para nada. O que eu fiz? Vou pegar a garrafa. Só que era um barranco muito íngreme. E eu falei assim, Bob, se você vê que eu vou cair, você me segura? Aí ele não respondeu que sim, que não, mas pela nossa irmandade eu falei, estamos juntos, né? Agarrei um bom tucho de grama com a mão, enfiei o braço dentro do lago e percebi que era mais fundo do que eu pensava. E fui indo com a mão, e fui indo com a mão, e fui indo. De repente eu encostei a ponta do dedo na garrafa. Falei, peguei. Quando eu fui puxar a garrafa, eu escutei a grama fazer aquele barulho de crack. Sabe, soltando? E eu olhei e falei assim, Bob, me segura. Mas o Bob não se mexeu. Aí eu falei, Bob. E o Bob deu um sorriso. Aquele sorriso de amigo. E eu não preciso contar que eu fui parar dentro do lago, né? E caí. E fiquei preocupado. Porque eu falei assim, puxa vida, eu caí no lago. A Célia deve estar desesperada. Que ela morre de medo quando eu vou pescar. Saí da água, estava gostoso, estava calor, eu levantei. Quando eu olhei a Célia rolando de rir na beirada do lago. E a gente riu um monte junto, claro, eu ri também, porque foi um papelão que eu fiz. Mas foi divertido. Saí do lago, esvaziei os peixinhos fora e continuei. Sabe, tem situações na vida da gente que traz alegria. Mesmo parecendo que foi algo ruim para você. E eles ficaram o resto da tarde rindo de mim. Estão rindo até hoje. Não posso mandar uma mensagem para o Bob que ele lembra que eu caí no lago dele, né? Muitas vezes na nossa vida a gente olha só o lado ruim das coisas. O lado tempestuoso da vida. E a gente começa a se tornar uma pessoa amargurada. Uma pessoa difícil.
Eu imagino que aquele homem paralítico, ele não conseguia enxergar uma felicidade e uma alegria. O que ele enxergava? A dor dele e a dificuldade de chegar até o tanque. Muitas pessoas são amarguradas, o coração apertado, e tem uma dificuldade muito grande, porque algo amargurou muito a vida delas. Cabe a gente, sabe, tentar abraçar, tentar mover, tentar transformar em algo melhor. Cabe a gente também tentar livrar de uma certa forma de um mal maior, e preservar e cuidar de algumas coisas. Ali naquele dia no tanque, Jesus chega e dá para perceber que Jesus não era conhecido ainda como se tornou por toda a Galileia, Jerusalém, toda aquela região. Mas ele encosta perto daquele homem e pergunta: você quer ser curado? Aquele homem dá uma explicação para ele dizendo assim: olha, eu não consigo chegar até lá. Ele fala: então pega a tua maca, levanta e anda, meu filho. E é assim que aquele milagre acontece. Numa simplicidade de uma fala. E você diz: ah, mas era Jesus. E é exatamente isso que eu quero que você diga. Era Jesus que o curou? Sim, era Jesus. Era Jesus que estava ali. E eu queria dizer para você que é esse mesmo Jesus dessa história que caminha com você. Se você está começando o seu ano, já começou corrido, já chegou aquele monte de conta na sua frente, já chegou um monte de dificuldade, algumas coisas já deram erradas, e um monte de coisa está tentando te paralisar, e você está se sentindo um paralítico espiritual ou emocional, ou até fisicamente diante de uma dificuldade, eu queria dizer para você que Jesus vai estar do teu lado e vai falar para você o que precisa ser curado. E se você falar: eu estou paralisado, atravessei 2023 e parece que eu estou na mesma, Jesus vai dizer para você: levanta, pega a sua maca e anda. Por que ele vai fazer isso? Porque ele faz de tudo para estar pertinho da gente. Pode ser uma palavra mais intimista, pode ser algo mais profundo do teu coração, mas Jesus é muito mais próximo do que vocês imaginam. Muitas vezes a gente olha para a religião, a gente olha para as pessoas, a gente olha para o contexto igreja, e é fabulosa a comunhão que a gente encontra nisso. A diversidade de pessoas que temos só aqui na nossa igreja é tremendo. Eu gosto de ouvir histórias. Para mim, quando eu sento, vou viajar com o meu pastor Cantec, ele é muito gostoso. Cada história das viagens, das coisas que ele viveu. E aí eu vou com o Fábio, eu estou com os outros, eu sento com a Jéssica. E aí o Marcão conta uma história do que ele passou. E assim vai, todos nós que estamos aqui. A igreja nos proporciona isso. E sabe, o meu relacionamento com Jesus, eu quero que seja dessa mesma forma. Estava no meio das férias, me deu saudade de tomar um caldo de cana. Liguei para o meu amigo capoeirista, que nunca me deu aula de capoeira, e falei assim: vamos lá tomar um caldo de cana? Vamos. E fomos tomar e foi gostoso. Sabe, a gente precisa sentir essa falta de Jesus. De sentar com Ele, falar para Ele como é que está teu coração. Senão, o ego vai tomando conta do teu coração. E você começa a deixar de acreditar o que Jesus pode fazer na tua vida e começa a acreditar naquilo que você pode fazer. É claro que você pode fazer muita coisa. É claro que você pode estudar e se aperfeiçoar em muita coisa. É claro que você pode crescer e ser muito melhor em tantas coisas. Mas esse relacionamento entre você e Jesus, cara, ele é diferente. Ele não é só esse crescimento intelectual. Ele vai fazer você crescer dentro do teu coração, na forma como você olha as pessoas, na forma como você age. E até na forma, muitas vezes, que você afasta o mal daquilo que está prejudicando você. E sabe, esse é uma das coisas que a gente mais precisa da presença de Jesus com a gente. Olha só que interessante. Nesse texto aqui, eu anotei alguns capítulos, e vi que aquele homem estava muito desanimado. Quando Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Imagina, você está com uma conta para pagar. E Jesus chega para você e fala assim: quer que eu pague a tua conta? O que você vai falar? Eu quero, né? E entregar para ele. Aquele homem estava paralítico. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele fala o quê? Eu não consigo andar. Quando a água se agita, nem para dizer eu quero. Ele estava muito angustiado. Ele estava desanimado.
Talvez na conversa que a gente está tendo aqui hoje à noite, você está lembrando de áreas que você já está desanimado. Situações da vida, do relacionamento, do casamento, coisas que você viveu ano passado, coisas que você parou e falou, poxa, eu orei tanto, mas não aconteceu. Ou talvez sonhos que você tem tão grandes, coisas que Deus vai fazer, que dá um desânimo. Já aconteceu isso com você? Talvez não, talvez você seja a pessoa mais animada do mundo e não esteja vivendo isso. Mas sempre tem áreas que parece que incomodam o nosso coração e roubam a nossa felicidade. Eu falo assim, tem dias que eu estou muito feliz e vibrando com muitas coisas. Ah, mas o tinhoso parece que pega aquela pessoa certa para levar perto de você e mexer aonde machuca, onde dói e te desanima. E sabe o que é o pior? A gente cai. Eu falo para você, a gente cai. Você leu a Bíblia de manhã, você orou, você dá um vacilozinho, coisa ruim, vai lá, encaminha um lá que vai lá e estraga o seu dia. E às vezes não é com uma palavra, é só com um olhar. A gente acha que a gente é muito forte. Essa semana a gente voltou de viagem e a gente foi para Foz do Iguaçu, no Congresso dos Pastores, na convenção. E quando terminou, estava garoando bem fraquinho. O ônibus que a gente foi era um coral da igreja muito legal e tinha alguns idosos. E eu olhei e vi aquele monte de mala, aquele monte de coisa para pôr. E lógico, minha mãe me ensinou a ter educação, me ajudar os mais velhos. Olhei para os velhinhos e falei assim, entre no ônibus, eu carrego as coisas para vocês. E comecei a pegar as coisas deles e levar para o ônibus, naquela chuva, aquela garoinha gostosa. Estava calor, foi até fresquinho. Guardamos as coisas e entrei no ônibus. Imagina um ar-condicionado mais gelado que esse aqui. O povo, quando viaja de ônibus, gosta de se cobrir de coberta e botar o negócio para congelar, né? E assim eu vim de lá aqui, nesse friozinho. Já senti que a respiração começou a ficar estranha. Já senti que a garganta começou a pegar. E aí começou a complicar um pouco mais e a saúde foi indo. E aí já foi complicando, já fomos tomar um soro para dar uma ajeitada. E aí tocava na minha cabeça aquela musiquinha. Na verdade, eu não sou tão forte, né? Fica tocando na internet. E é verdade, meu. A gente não é tão forte quanto a gente pensa. A gente estuda, acha que conhece todas as coisas, que sabe tudo o que pode acontecer, que a gente pode prever tudo. Ou como diria meu amigo pastor Cantec, chega uma fase da vida que a gente diz assim... Isso nunca tinha me acontecido, né? Ele começou a viver isso com 70, eu com 40 já estou vivendo. E a gente começa a se desanimar com as coisas. E eu olhei para a agenda da semana e eu estava ruim. Eu tive febre muito alto e eu não gosto de ficar parado em casa. E eu tinha que tomar um remédio, ficar lá, e a Célia me dando bronca. E aquela musiquinha tocando na minha cabeça. Na verdade, eu não sou tão forte, né? E eu ali, meu Deus do céu, uma gripe, me tombou, estou aqui jogado. Quinta-feira eu preciso pregar, sexta-feira eu preciso pregar, sábado eu preciso pregar, domingo eu preciso pregar. O que eu vou fazer? E sabe, eu senti a presença de Jesus naquele lugar que eu estava ali deitado. E a Célia perguntou para mim assim, a agenda de quarta, a gente precisou desmarcar porque a febre estava muito alta. Graças a Deus não era nada pior, é só... essa impulsividade de achar que pode tomar chuva a vida inteira e não vai acontecer nada e ficar no frio. E eu lembro que eu tinha que ministrar na empresa de um amigo nosso. E eu lembro que eu falei, Célia, amanhã se eu estiver sem voz, a gente vai precisar ligar e falar que não dá para ir. Mas aquilo me deu um aperto tão grande no coração. Eu falei, puxa, eu queria muito ir lá. Esse meu amigo passou uma batalha tão grande, mas tão grande. E ele está de volta naquele lugar, numa vitória tão tremenda, que eu queria ir lá dar um abraço nele. Mas eu não podia ir com febre, eu não podia ir ruim. A presença de Jesus veio até a mim e me trouxe um ânimo porque disse assim, eu não tirei a palavra do teu coração. A palavra que é para você ministrar lá, está aí contigo. Se for para você não ir, eu já tinha tirado isso de você. E eu falei, amanhã eu vou estar bem. E eu fui dormir agoniado, mas eu falei, preciso dormir. Tomei o remedinho e apaguei. Acordei de manhã,
estava bem melhor. A garganta estava podendo falar, a sensação de febre já tinha passado. E eu pude pegar a Célia e ir até aquele lugar. E foi um tempo abençoado lá, né, Célia? Jesus, Ele reanima. Ele traz de volta o vigor daquilo que a gente deixa ir embora. Aquilo que a gente deixa as pessoas e o mal roubar da nossa vida. Olha só que interessante, nesse texto aqui, o versículo 6 diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus respondeu: você quer ser curado? E poxa vida, aquele homem naquele pranto, naquela aflição, dizendo toda a dificuldade que ele tinha, esqueceu de dizer sim, eu quero ser curado. Então eu queria dizer para você, se você está desanimado, se teu coração está apertado, se o ano parece longe olhando daqui até adiante, o ano passado passou muito rápido, né? Mas talvez você olhe e fale: nossa, tem muito tempo de batalha. Eu queria dizer para você que Jesus vai te procurar. E Ele vai dizer para você: você quer ser curado? E talvez você vai parar e pensar que isso é coisa de quem está se convertendo. Vai achar que é coisa que precisa quem não tem Jesus. Mas eu vou dizer, a caminhada com Jesus é a vida toda. Até o teu último fôlego de vida. E por muitas vezes Jesus vai passar por você e vai dizer assim: você quer ser curado? E eu vou dizer para você: diga de todo o teu coração, sim. Essa semana eu estava conversando com o Fábio. E eu acho engraçado quando o Fábio está empolgado. Você pergunta uma coisa assim: e aí, Fábio, deu certo isso? Se ele escreve sim, é que deu certo. Se ele não responde, é que deu errado. Mas ele escreve S-I-I-I-M-M-M-M. Quando é esse sim desse tamanho, já deu tudo certo, né? É esse sim que a gente tem que responder para Jesus. Às vezes a gente acha que conhece todas as coisas. E a gente sofre por isso. Às vezes a gente permanece deitado na beira de um tanque. Porque a gente esquece de dizer sim para Jesus. A gente confia no nosso conhecimento e diz: eu entreguei a vida para Ele. Ele vai tomar conta de tudo, claro que Ele vai. Mas aquilo que você não quer e quer continuar vivendo no que está errado, você vai sofrer por isso. Olha uma coisa interessante. Eu anotei um outro pontinho desse texto aqui. No versículo 8. Então Jesus disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Já vou explicar para vocês o porquê do sábado, tá? Mas olha só que interessante. Quando Jesus fala para ele, imediatamente ele foi curado. Eu lembro de estar deitado na cama, eu lembro de estar com febre. A Célia colocava o aparelhinho em mim lá, né? No meu sovaco aqui do lado aqui, de motociclista agora, né? Agora só falta eu arrumar um guidão seca-sovaco na moto, mas agora dá para pôr. E quando aquele negócio fazia assim, piri, 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 apitava, eu ficava: o que será que deu? Será que deu para cima, para baixo? Ela vinha, olhava e falava assim: ih, piorou. E eu falava: amanhã eu preciso estar lá. Eu quero estar lá, Senhor. Mas se essa febre para mim não ir até lá, o Senhor está me livrando de uma coisa, está tudo bem. Você vê, o desânimo já vem, né? A gente já assume o desânimo. E sabe, Jesus veio e falou: ei, a palavra está no teu coração, eu não tirei. Você vai estar lá, fique em paz, descansa, se recupera. Imediatamente, e eu digo isso pelo que eu vivi, a paz tomou conta do meu coração. Gente, eu sou ruim de dormir. Pense num bicho ansioso. Jesus amado, não me mande uma mensagem 1h da manhã dizendo: amanhã eu preciso falar com você. Eu vou te ligar, eu vou lá no portão da tua casa. Não vou, Fábio? Eu vou falar: o que você precisa falar aí? O que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Aquela noite, eu dormi. Talvez um dos melhores sonos que eu tinha tido desde o começo do ano. Talvez dos melhores sonos que eu tenha tido na minha vida. Porque só o Senhor pode trazer a paz que excede todo entendimento. Eu falo isso para você por quê? Porque nenhum de nós somos super-heróis. Algumas pessoas se julgam umas mais que as outras. Isso é muito triste, a gente ainda vê isso. Mas a humanidade caminha para isso. E não é para a gente aceitar dessa forma. É entender que cada um tem um papel importante. Entender que somos importantes dentro do propósito que Deus nos dá. Mas não melhores. A gente precisa parar e entender que Deus nos deu uma missão. E que aquela missão é muito importante.
E que a soma desses propósitos vai fazer algo extraordinário. Quando a gente começa a parar a entender isso, a gente começa a entender que, poxa, eu queria que todo milagre na minha vida fosse imediato. Eu queria falar assim, poxa, Senhor, eu preciso disso. E imediatamente aquilo aconteceria comigo. Senhor, estou preocupado com algo. Plim, o Pix cai na tua conta lá, né? Ah, se fosse assim. Calma. Existem questões físicas na nossa vida. Questões que envolvem coisas materiais. Mas existem coisas na nossa vida que vivem situações emocionais. E curar dores emocionais é algo tremendo. Existem dores espirituais, sabia? São coisas que nós deixamos as pessoas ferir a nossa fé. E eu vou te contar uma coisa preciosa. Não foi as pessoas que feriram a tua fé. Foi o mal que quis ferir a tua fé. E usou quem você ama. Porque é a melhor forma de te ferir, né? Imagina aquele cara que você compete com ele a vida toda. E aí você chega numa final e ele está do outro lado. Ah, eu amava quando entrava no tatame e sabia que um dos caras mais fortes ia estar na final comigo. Porque ia ser uma baita de uma final. Era ruim quando o cara não ia, eu sabia que no final eu ia pegar alguém que eu já ganhei várias vezes. Ia com respeito, ia ali, mas falava, puxa, não é a mesma vitória. Eu queria dizer para você que muitas vezes a gente subestima o que Deus pode fazer. E muitas vezes a gente não sabe o que precisa ser curado. Se existe uma coisa para você começar a dizer, Senhor, me cura, eu dou uma dica para você de coração, que é uma coisa que eu sempre tento fazer. Cura meu ego, Senhor. Porque o ego te cega, te paralisa e te destrói. E vou falar uma coisa um pouquinho pior, só guarda, e é a única coisa ruim também do seu irmão, tá? Fica tranquilo. Com o teu ego, o mal nem precisa fazer nada. É só por você mesmo. O mal só fica sentado com o caderninho anotando para ver o que você vai fazer para dar uma ideia nova para ele. Toda vez que a gente para e fala, Senhor Jesus, me cura, Senhor, me reanima. Se existe uma cura emocional na tua vida, é curar o nosso ego. É fazer a gente entender que somos importantes e preciosos, mas fazer a gente entender que quem está à nossa volta também. Saber entender que tem momentos da nossa vida que nós vamos estar no palco e que tem momentos da nossa vida que nós vamos estar sentados assistindo e que não tem diferença nenhuma de importância isso. Não tem diferença nenhuma. A mesma presença de Deus que está aqui é a mesma presença de Deus que está aí contigo. E só Deus consegue fazer isso. A gente não é onipresente, a gente não é onipotente. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. É Ele quem consegue fazer todas as coisas. Então Ele consegue reanimar aqueles que estão desanimados da alma, aqueles que estão desanimados fisicamente. Eu falo isso para vocês, quem já encarou um desafio longo de montanha. Esse ano eu fiz deixa eu compartilhar uma brechinha para vocês aqui. Eu fiz um momento talvez de insanidade, tá? Eu vou caminhar a maratona de Curitiba com o vô, né, vô? Jesus, amado, o que eu fiz? Não por ele, a companhia é boa. É que depois eu faço as coisas na empolgação. Ele estava no hospital mal, e ele falou assim, eu acho que eu vou morrer. Aí eu falei, não, vô, você não vai morrer, vô, né? Fica em paz. E ele, mas eu estou mal. Eu falei, não, você vai sarar, sair daqui, nós vamos fazer a maratona andando. Ele falou, você prometeu. E aí me lasquei, né? E nós vamos, né? Meia? Não, vamos fazer ela andando. Quem quiser ir junto, fique em paz, só vamos se preparar para isso. Os doutores é de plantão, preciso da ajuda de vocês, né? E vamos estar junto lá, que vai ser gostoso. Sabe, mesmo diante da tempestade e da dificuldade, mesmo a gente estando no hospital junto, a gente achou muito momento de alegria para dar risada mesmo diante da dor. Porque Jesus estava ali com a gente. Porque aonde um diagnóstico de algo muito ruim estava acontecendo, Jesus estava ali dizendo, ei, eu cuido de vocês. Eu guardo vocês do mal. E quando a gente começa a crer nisso e confiar, as tempestades vão vir, vão bater, vão machucar. Se você cair de moto, você vai se ralar. Mas você vai levantar a moto e vai falar, não caio mais de novo nisso não, né? Um amigo meu me ensinou,
para mim tomar cuidado quando eu faço a curva com a moto. Porque ele passou num saquinho de supermercado e tomou um tombo com a moto. Penso um homem que está esperto com os pacotinhos de supermercado, sou eu. Se eu vejo na rua, do outro lado da rua, eu já desvio a moto para o outro lado. Assim serve algumas coisas na vida. Nos traz experiência e aprendizado. Tem falas que a gente escuta que a gente já sabe onde vai dar. Mas tem coisas que a gente precisa escutar mais vezes para a gente aprender um pouco mais. Para a gente ir fechando aqui. E essa é a parte que eu mais gosto desse texto. O versículo 14, a gente leu ali no finalzinho, que era dia de sábado. E isso preocupa muito, né? Porque para os judeus, olha só que interessante, o sábado é o dia do Senhor. É o dia que você não faz nada, você não carrega a sua cama, você não move nada, você tem uma quantidade de passos para dar. E pensa uma coisa comigo, Jesus era judeu, correto? Então havia todo um cuidado sobre isso. E isso era visto de uma forma muito, muito preciosa. Quer ver um exemplo interessante? A gente vê o Getsemane, onde Jesus estava orando, não é verdade? Ali um pouquinho antes dos soldados irem buscar ele. Por que ele estava naquele lugar? Porque era exatamente a distância que um judeu poderia andar naquele dia. Ele foi até o extremo de onde ele poderia, para ele poder orar. Então assim, é muito forte essa questão para o judeu. E ali, o cara levantar e pegar a cama dele e sair, como assim, meu amigo? Você já está paralítico porque você pecou? Já era muito forte isso. E ainda vai trazer, você vai continuar carregando tua cama no dia que você não pode? Você quer voltar a ser paralítico de novo? Talvez essa é a expressão que as pessoas usavam. E todo mundo que estava muito doente, tá? Era porque tinha feito algum mal muito grande. Isso é muito forte no judaísmo. Aqui a gente vê que Jesus deixa uma palavra preciosa. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior ainda não lhe aconteça. Sabe, tem muitas pessoas que vão associar uma forma de praga, de maldição, né? E a gente não é bruxo gospel, né? Que a gente olha para o outro e fala que Deus amaldiçoe a tua vida. Aí você está no lugar errado, você não entendeu nada do cristianismo. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a gente tem que tomar cuidado de ficar insistindo em coisas que deveriam mudar. Muita gente fala, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Eu só faço isso de errado, mas todo o resto eu não faço. Eu não estou julgando o que faz, o que não faz, porque eu também erro. A grande questão é ficar insistindo no erro e achar que ele vai virar o certo. Ali, quando Jesus fala com aquele homem, ele está dizendo assim: ei, você foi curado, mas toma cuidado. Fica voltando naquilo que você errou, não. Porque pode acontecer algo pior na tua vida. Jesus não está ameaçando ele. Toda vez hoje em dia, se você dá um conselho para alguém, um carinho para alguém, ou move alguma coisa para alguém, é uma ameaça, né? Não. Jesus está dizendo: ei, querido, cuidado. Aproveita a chance que você está tendo. Aproveita a tua oportunidade de poder voltar a andar. Usufrui bem da sua vida. Faz jus ao vigor de volta que você tem no teu corpo. Evita andar pelos caminhos errados. E talvez acontecer algo ainda pior com você. A Bíblia nos fala: honra teu pai e tua mãe e prolongue os seus dias na terra. Todo mundo fala assim: não, mas todo mundo não tem um dia exato, a hora exata. Eu acho que honrar pai e mãe ajuda a gente não a abreviar os nossos dias, não é verdade? Talvez eles sejam os dias melhores, porque a gente sempre ouve palavras de sabedoria. Quando a gente ouve esse honrar, está dizendo honrar as pessoas mais sábias, pessoas mais experientes. E eu gosto disso. Eu gosto de conversar com pessoas que tiveram experiências maiores de vida comigo. Hoje em dia você encontra muita gente nova. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e gosto de ler muito o contexto dela. E hoje a gente vê gente que mal estudou a Bíblia e é perita em Bíblia, né? Conhece. E eu deixo a pessoa falar, estou aprendendo. E sai cada besteira e eu escuto. Aí dou um tempo, aí eu vou lá pesquisar para ter certeza, porque às vezes é algo novo.
E aí às vezes eu vejo que está muito fora do contexto, né? Muito fora do que a gente crê. Já que hoje em dia tem mais gente acreditando que vai virar Deus do que vai para o céu ou que vai para o inferno, né? Tem muita gente crendo nisso, que pela fé eu vou me tornar Deus. Não, você não vai se tornar Deus, filho, nunca. Você nunca vai ser o Criador. Me perdoa, a Bíblia não ensina isso. Ela nunca ensina que você vai ser Deus, tá? Se a tua Bíblia diz que você vai ser Deus, toma cuidado, você está lendo a Bíblia errada. Aqui está dizendo que a gente tem um Deus criador e maravilhoso. E nesse texto aqui está dizendo que a gente tem um Deus que se fez carne na presença do Senhor Jesus. Que sempre que ele chegava perto de alguém que estava doente, ele trazia a cura. Mas não apenas a cura física. Aquela pessoa era reinserida à sociedade. Aquela pessoa tinha uma nova oportunidade de vida para fazer a vida dela valer ainda mais a pena. Da vida dela ser ainda mais importante. Da vida dela ser ainda mais prazerosa dentro daquilo que é bom. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que amar a Deus e amar o próximo vai tornar a nossa vida mais divertida e feliz, pode ter certeza. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente amar a Deus de todo o nosso coração vai trazer paz ao nosso coração. Nesse texto de hoje, disse para a gente que Jesus reanima quem está cansado, reanima quem está doente e reanima aquele que já perdeu a esperança de que pode mudar. Se nesse praticamente início de ano que ainda estamos, as velhas coisas ainda caminham atrás de você, aproveita esse ano para falar: Senhor Jesus, eu quero algo novo. Mas não o algo novo daquilo material que você tanto deseja. Eu quero o algo novo de deixar para trás aquilo que eu sei que não me serve mais. Eu quero um algo novo no lugar daquilo que fez me afastar dos teus propósitos. Eu quero algo novo na minha vida, daquilo que me tira do caminho que o Senhor me deu. Eu quero algo novo na minha vida, não uma esposa nova, não alguma coisa nova assim. Não, o algo novo é que eu quero ser alguém novo e melhor diante das pessoas que eu caminho, diante da minha casa, diante da minha família. E aí eu falo para você, a tristeza vai ir embora. E teu coração vai se encher de alegria. E você vai parar de olhar as coisas de cima. E você vai começar a falar com aquele que olha as coisas do alto. Porque é Ele quem sabe todas as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo? Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença. E obrigado, Deus, porque em momentos que o coração se afligiu e se apertou, essa palavra veio ao meu coração, ó Pai, e trouxe paz. Em saber, ó Pai, que quanto maior possa ser o desânimo, maior ainda sempre será a Tua presença, ó Pai. Diante do medo, da dificuldade, da dor, às vezes machucamos, às vezes corremos e às vezes nos desanimamos, Senhor. Deus, restaura, ó Pai, o ânimo daqueles que estão desanimados, Senhor. Traz cura, ó Pai, àqueles que estão desanimados por coisas que parecem que não mudam, seja emocional, seja físico ou espiritual. E Deus, nos reanima, ó Pai, para que possamos vencer as dificuldades do dia a dia, para que possamos combater o mal com o bem, para que possamos vencer o pecado e as coisas que nos afastam da Tua presença. Guarda o nosso coração do mal, Senhor, e enche a nossa vida de alegria. Essa é a minha oração, ó Pai, com todo amor e carinho. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém.